Muito bem, boa noite, bom dia ou boa tarde, a hora que você for nos ouvir, nos ver. A paz do Senhor, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio, de Fortaleza. Estamos no ar mais uma vez, com pequenos ajustes aqui em nossos equipamentos. Seja você muito bem-vindo à nossa Rádio Benedictus FM, ao vivo em cores, para todo mundo de fala portuguesa. Obrigado pela sua audiência. Gente boa de Deus, hoje nós vamos ter, na realidade, desde já um falecimento. Não pudemos estar presentes aqui na segunda-feira, razão de força maior, e quarta-feira passada também, razão de força maior, saúde, não minha, mas de um parente meu, de modo que estamos agora, mais uma vez, com a graça do bom Senhor, juntinhos de você. Amém por isso? Obrigado e que Deus possa nos abençoar grandemente. Vamos lá então. Vídeo número 108, é isso assim, vídeo número 108, parte A, vamos falar sobre a questão do divórcio, um tema bastante polêmico ainda até hoje, não é assim? Bastante polêmico, mas Deus será conosco. Permitam-me ainda alguns pequenos ajustes aqui. Aê, sensacional, Brasil. Só um minutinho, por favor. Isso, alguns pequenos ajustes ainda. Muito bem. Permitam-me aqui. Estou chegando agora da igreja, meus amigos e irmãos. Daí a nossa pressa em colocar o nosso áudio e vídeo ao vivo no ar. Muito bem, vamos lá então. Mateus capítulo 19, vamos falar sobre dois temas da maior importância: divórcio, segundo as Escrituras, e a imposição de mãos. Vamos lá então, Mateus 19. E aconteceu que, concluído Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no numerosas multidões e curou a todas, é o que o texto nos diz. A partir do verso 3, entramos propriamente na questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Verso 8 diz: respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, isso é importante, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Por quê? Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram eunucos, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, para o entender, admita e entenda. No versículo de número 12, nós terminamos a questão do divórcio e entramos na questão de imposição de mãos. Versículo 13, trouxeram então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas
Os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Você me compreende? Voltemos, portanto, ao versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, ele deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. O nosso bom Senhor estava sempre percorrendo toda a Galileia, Judéia, Samaria, algumas vezes, e terras além do Jordão, Decápolis, e praticamente todo Israel, e detalhe, a pé. E quando ele assim fazia, ele levava não apenas a palavra propriamente dita, mas, e sobretudo, curas, milagres feitos e fatos extraordinários, e por isso multidões eram-lhe trazidas de todas as partes do Israel de Deus. E detalhe, versículo 2, seguiram-no muitas multidões. Percebam que muitas multidões é quase que uma redundância, mas é para que nós tenhamos a dimensão da quantidade de pessoas que seguiam a Jesus. O texto diz, muitas multidões. E a forma como o versículo 2 termina é algo fantástico, porque diz assim, curou-as ali. Curou-as ali. Curou a todos eles, curou a todas elas, a todos eles indivíduos, a todas elas multidões. O que nem sempre acontecia. Se você ler com muita atenção, com vagar, o Novo Testamento, você vai observar que nem sempre ele curava a todos. Aqui, ali e acolá, o texto diz que alguns foram salvos, e alguns foram curados, e alguns e algumas. Mas neste versículo aqui de Mateus 19 e verso 2, o texto é tão lindo e tão claro, ele curou-as ali. Curou muitas multidões. Era assim que ele fazia e é assim que ele faz ainda hoje. O nosso bom Senhor é o mesmo, sempre foi, ontem, hoje e sempre. E aquelas pessoas que depositam a sua fé nele e não em outra pessoa, e não em outra coisa, e nem em outro objeto, elas certamente terão da parte do Senhor respostas. Respostas no tempo de Deus, no tempo devido. Em nome de Jesus. Mas aqui vem a questão polêmica milenar do divórcio. Versículo 3, e vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ora, no Antigo Testamento, quando a mulher era pega em adultério, o texto era muito claro, os dois tinham que morrer e não somente a mulher. Vocês me compreendem? Houve um momento em que a mulher foi pega em flagrante adultério, foi trazida à presença do Senhor, e ele, muito sabiamente, disse, aquele que não tiver pecado, que lhe atire a primeira pedra. E aí, a partir dos mais velhos, todos foram saindo, e Jesus, ao final, ficou sozinho com a mulher e disse-lhe, estou aqui parafraseando rapidamente, disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém te apedrejou. E ela disse, não, Senhor. E ele, então, abriu o coração e disse, nem eu tampouco te faço isto. Vai, ou ide, né? E não peques mais. Isso é realmente algo extraordinário, porque eles esperavam que Jesus fosse o primeiro a atirar pedras sobre ela. O fato é que eles haviam esquecido, talvez intencionalmente, de trazer também o homem, e não apenas a mulher. Ou seja, a mulher sempre foi, infelizmente, desvalorizada, subestimada, desprezada, vilipendiada em muitas culturas, especialmente aquelas culturas do Médio Oriente. Então, esses fariseus de plantão religiosos vêm muitas e muitas vezes, versículo 3, experimentando a Jesus e finalmente fazem a pergunta das perguntas, que representava, esta pergunta representava
o pensamento discordante entre as duas escolas de rabinos, Hillel e Shammai. Uma mais radical, a outra mais moderada. Então, eles querem experimentar Jesus, testar Jesus, e dizem, olha, ele está mandando repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Porque uma das escolas repudiava por qualquer motivo. E o nosso bom Senhor apela para o princípio bíblico lá de Gênesis. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo, meus fariseuzinhos de plantão, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E detalhe, o que Deus ajuntou não separe o homem. Ora, até este momento aqui, nada de extraordinário na resposta de Jesus. Isso eles já sabiam de cor e salteado. O que eles não estavam atentos era para o que isso representava na prática e na intenção do nosso bom Senhor. E prova é que eles não estavam muito bem compreendendo a coisa, é que no versículo 7 eles replicam, eles perguntam de novo. Então, mestre, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Pensava que com isso Jesus iria subestimar, menosprezar, desprezar, diminuir a figura de Moisés, que por todos era muito respeitada. E o nosso bom Senhor, mais uma vez, tira da sua aljava, do seu bornal, e aqui é uma coisa bem cearense, da sua bolsa, uma resposta fantástica. Ele disse, no versículo 8, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, ouça uma coisa, não foi assim desde o princípio. Dito de outra forma, o ideal divino era que, uma vez casados para sempre. E é interessante e curioso, quando nós hoje em dia vemos alguns ministérios tipo MME, Marriage Ministries International, ou seja, casados para sempre em língua portuguesa, eu saúdo, louvo esses ministérios para-eclesiásticos na tentativa e no ministério de solidificar, fundamentar cada vez mais e cada vez melhor os casamentos. O ideal divino era que não houvesse ruptura depois da união entre um homem e uma mulher. E nem precisaria dizer que família, segundo o pensamento divino e a ação de Deus, significa a união de um homem e de uma mulher, de onde daí vem uma prole, vem filhos. Ou não, de repente o casal pode não querer, por alguma razão, seja vontade própria ou algum problema de ordem genética, mas isso é outra história. Então, observem, Jesus estava dizendo para eles, olha, gente boa de Deus, na verdade, o ideal era que nunca houvesse o divórcio, a ruptura. Todavia, Moisés permitiu isso em razão da dureza do vosso coração, da incapacidade da maioria dos homens, de todos vocês, de oferecer perdão àquela que lhe traiu ou que lhe venha a trair, que venha a trair o homem. Então, foi por isso que Deus permitiu Moisés lavrar carta de divórcio. Você me compreende, sim ou não? Eu sei que sim. Então veja, versículo 9. Eu, porém, vos digo. Isso é muito curioso. Eu, porém, vos digo. Até parece que ele vai contestar, ele vai
abrogar, destruir, mudar as coisas todas. Mas não. Olha que coisa linda. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério também. Eu não vou fugir ao debate, não. Eu sei que há muita gente que gostaria de saber qual a minha posição em particular em relação ao divórcio. Fique até o final e você saberá. Então veja, versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, observem que nós estamos aqui, na verdade, em um, digamos, em um tríduo, para usar o latim. Ou seja, são três grupos, são três pessoas, são três cabeças, digamos assim. São três posições. A dos fariseus, representando o que há de mais fundamentalista, no sentido pejorativo da palavra, representando o que há de mais radical na palavra e nos costumes e nos hábitos e tradições. Temos aqui Cristo, que está cumprindo toda a lei e explicando a exceção, que foi Moisés quem proporcionou, evidentemente que sob, debaixo da iluminação do Espírito Santo. E temos também este terceiro grupo, que são os discípulos, que perguntam isso aqui. Olha que pergunta. Se essa é a condição de homem relativamente à sua mulher, então não convém casar. Percebam, meus amigos e irmãos em Cristo, demais ouvintes da Benedictus FM, que os discípulos aqui, mais uma vez, carecem de esclarecimento, não é? A gente sabe que aqui, ali e acolá eles ouviam, mas não entendiam. E se entendiam parcialmente e esqueciam depois. Mas enfim. O que temos aqui? Se essa é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. A questão não é não convém casar ou convém casar. O casamento, e aqui uma explicação bastante objetiva, o casamento não é sacramento, né? Assim como, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana tem o casamento como um sacramento, como uma ordenança divina. Não, não é. Desculpem. Casamento não é sacramento. Sacramento só existem dois dentro da Bíblia Sagrada: batismo em águas e ceia do Senhor. Sacramento não é o casamento. O casamento, na verdade, é uma opção que o homem e a mulher fazem. Você pode se casar e você pode não se casar. Você me compreende? Prova incontestável é que no versículo 11, Jesus explica. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito. Dito de outra forma, nem todos têm a capacidade, estão aptos, têm a capacidade, perdão, de entender, de receber este conceito. Que conceito? O conceito de casar ou não casar. Você me compreende? Ninguém está obrigado a casar. Agora, se você casou, faça tudo em nome de Jesus para não se divorciar. Tudo, absolutamente tudo. Ora, haverá casos, perdão, haverá casos em que o relacionamento está tão esgarçado, tão tempestuoso, tão desgraçado, tão, e faltam-me aqui os adjetivos, que a única solução para que os dois tenham um mínimo de paz, de possibilidade de um recomeço de vida é o divórcio. Então, tradicionalmente existem ao menos
três posições em relação ao divórcio. Há igrejas que dizem peremptoriamente: divórcio de jeito nenhum, a não ser por flagrante adultério, relações sexuais ilícitas. Não é? E algumas dizem esta é a única exceção. Existem igrejas que afirmam o seguinte, baseadas em textos, em deduções, em inferências, e na tradição da igreja, dizem assim: olha, divórcio somente em caso de relações sexuais ilícitas, ou se o cônjuge, tá certo? E ainda acrescentam que não é crente, deixar você. Aí você que é crente deverá ou deveria casar com outra pessoa que seja crente. E há igrejas, essa é a segunda posição. A terceira posição é, há igrejas que dizem o seguinte: olha, divórcio somente em caso de 1. Relações sexuais ilícitas, portanto adultério. 2. O cônjuge não crente deixou você que é crente, então você pode casar sim, mas somente no Senhor. E a terceira posição é a que diz assim: tanto pode divorciar-se em razão do adultério, quanto em razão de alguém do cônjuge, do seu cônjuge, parceiro, deixar você, por qualquer razão que seja, ou a vida virou, na verdade, um inferno na terra e não há a menor possibilidade. Todas as tentativas de reconciliação foram a zero. Zero. Então, neste caso, depois de terapias e conversas e análises e etc., tentativas, e de tempos e mais tempos e metade de outro tempo, e nada resolveu, então, antes que os dois se agridam e se matem, é melhor que haja o divórcio. A rigor, existem essas três possibilidades. Ouçam com atenção. Achei esse comentário interessantíssimo. Vejam bem. Quem entrou em segundo ou terceiro casamento está cometendo adultério? Jesus reafirmou o ideal de Deus para o casamento. Homem e mulher juntos por toda a vida. Também reconheceu o divórcio como concessão, menos que ideal, aos duros corações humanos. Alguns sustentam, afirmam, que Jesus proibiu o novo casamento sob qualquer hipótese. Levando-se em conta passagens rígidas, como Marcos 10. Outros creem que o novo casamento é permissível, somente quando houver ocorrido infidelidade conjugal ou abandono do lar. 1 aos Coríntios, capítulo 7, e versículo 10 ao versículo 17. Você me compreendeu? Você que chegou agora? Está mais gente chegando e eu posso afirmar. Há, a rigor, três posições. Primeira, casamento é para sempre e divórcio só em caso de adultério. Segunda posição, casamento é para sempre, divórcio em caso de adultério ou no caso de alguém ser abandonado pelo cônjuge. Terceira posição, divórcio, casamento é para sempre, divórcio somente no caso de adultério, e o cônjuge abandonou ou, por alguma outra razão, a vida virou realmente um inferno e todas as possibilidades de reconciliação foram debalde, ou seja, foram inúteis. E aí, não adianta ficar apenas fingindo que o casamento existe, quando ele já acabou, já está destruído há muitos e muitos anos. Não haverá, penso eu, unanimidade das igrejas em relação a este tema. Portanto, é necessário bom senso. Bem,
O texto bíblico diz, especialmente nas cartas paulinas, que as autoridades estão aí porque foram constituídas por Deus. Não é verdade? E o divórcio, na verdade, como concessão que foi dada sob Moisés, não é? Também de lá para cá tem sido manifesto a quase todos os povos. Portanto, cada cabeça uma sentença. Não se sinta você menosprezado, invalidado, porque você casou segunda vez e até, eventualmente, uma terceira vez. Agora, veja uma coisa. Não se vê com bons olhos aquela pessoa que já passou por 3 casamentos, está no 4º, 5º, 6º, 7º, aí dá licença, aí realmente alguma coisa está bastante errada e com certeza não é com a pessoa com quem ele está casando ou ela está casando. Com certeza é com esta que já está no seu 4º, 5º, 6º, 7º casamento. E alguns fazem isso com tal soberba, com tal prepotência, com tal orgulho. Já estou no meu 4º casamento. Olhem, percebam como eu amo o casamento, como eu acredito na instituição casamento. Já estou no meu 4º, 5º, por favor. Não tem, realmente não há a menor possibilidade. Então, muito bem. Penso que respondi, se não de modo profundo, mas basicamente o que significa a questão do divórcio, não é? Agora veja, versículo 11 diz assim, quando os discípulos dizem, então não convém casar. É a questão de cada um, casa ou não casa. Ninguém é obrigado a casar. Agora, se casar, veja, procure ser fiel, não é verdade? Fazer o seu melhor. E o divórcio é a última coisa a ser feita. Última. Deus é perdoador e certamente sempre dá uma segunda oportunidade. Às vezes até uma terceira. Passando daí, me perdoem, mas eu não vejo com bons olhos, nem vejo razões escriturísticas para tal. Em relação à palavra eunuco, muita gente pergunta, pastor, afinal de contas, o que vem a ser um eunuco? Eunucos e nascenças, os que não podem manter relações sexuais em razão de deformações físicas congênitas, defeitos em seus órgãos genitais. Não é? Então eram eunucos. Lembre-se que alguns eunucos eram colocados para tomar conta de haréns, já no tempo de Davi e de outros reis. Porque nada poderiam fazer com as mulheres mesmo, na verdade. Então eles eram colocados nos haréns, não é? São também eunucos aqueles que nasceram com capacidade especial, dada por Deus, de permanecer solteiros, sem pecados sexuais. Ou seja, a pessoa é saudável, sexualmente, genitalmente saudável, mas optou por ficar solteiro. Qual é o problema? Qual é o problema se a pessoa optou por ficar solteira? Nenhum, pelo amor de Deus. Especialmente se ele ou ela optou por ser um missionário, um pastor, alguém dedicado 100% à causa do Senhor. Nenhum mal há, pelo amor de Deus. É muito chato, é muito desconcertante, é muito nojento alguém ficar criticando outra pessoa porque não casou. Isso é uma coisa bem latino-americana, fala a verdade, não é? As chamadas vitalinas. Quem tem acima de 50 anos sabe o que eu estou falando. Vitalinas, ficar para titias. Qual é o problema? Pelo amor de Deus. Não é? Então, pronto. Além disso, havia também a castração de alguns. Então, havia eunucos de 3 maneiras. O cara nascia já. Eunucos somente homens, podiam ser eunucos, né? Nascia já com defeitos nos órgãos genitais. Eunucos que se fizeram eunucos, ou seja, ele era saudável, mas ele optou por não casar e sim dedicar-se inteiramente à causa do Senhor. E havia aquela terceira forma de eunuco, que era alguém que tinha sido castrado já,
O cara era saudável, era bom, mas castraram-lhe os órgãos. E aí, o que aconteceu, infelizmente? Ele nada mais podia fazer, não é? E só um detalhe aqui, quando o homem é castrado, a tendência ou certeza, é de que a voz vai afinar, não é? Os chamados castrati, que cantam com voz de soprano, como se fossem mulher. Mas isso é outra história. Então, muito bem. O nosso bom Senhor diz, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai ler de novo e vai ouvir de novo, que você vai entender. Amém? E para finalizar, estamos já há 30 minutos, a questão da imposição de mãos. As pessoas traziam as criancinhas a Jesus, ele impunha as mãos sobre elas e abençoava-as. Mas aí os discípulos, como sempre, aqui e ali mais atrapalhando do que ajudando, eles repreendiam as crianças. Tipo assim, lugar de criança é lá no quarto, na cozinha, coisa que vale. Mas Jesus tem outro plano, outro projeto para as crianças. Jesus ama as criancinhas, não é? E aí no verso 14 ele diz, deixai vir a mim as criancinhas pequeninas e não os embaraceis, não os impeçais de vir a mim. Sabe por quê, gente boa de Deus? Porque dos tais é o reino dos céus. Porque dos tais é o reino dos céus. Em outra passagem ele diz que se vocês quiserem subir aos céus, se vocês quiserem ter de fato seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, vocês precisam se tornar tais quais crianças, na sua moderação, simplicidade, genialidade, singeleza de coração e humildade. Então, as crianças aqui são postas como modelos de alguém que, na verdade, faz parte já. Observe o texto, porque dos tais é o reino dos céus. E o que ele faz? E aqui vou terminar. Tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus impôs as mãos sobre as criancinhas. E aí Jesus, se retira dali. Agora veja uma coisa. Nas epístolas paulinas, o velho Paulo diz, tende cuidado, não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém. Aqueles que me conhecem de mais perto sabem que eu tenho muito critério, muito cuidado na imposição de mãos. Não saio por aí impondo as mãos sobre ninguém porque não quero me tornar cúmplice dos pecados de muitos. Estão ligando os fios, sim ou não? Há de se ter cuidado. Isso não é brincadeira, a imposição de mãos. A imposição de mãos tem a ver com transmissão de valores de graça, tem a ver com autoridade. Não vou cometer a bobagem de falar em transferência de unção, porque isso não existe. Mas a imposição de mãos tem a ver com autoridade. Autoridade delegada por Deus. Participação, coparticipação. Não vejo com bons olhos esses festivais de imposições de mãos por aí afora como acontece. Não vejo. Estou respaldado na Bíblia Sagrada. Tende cuidado, não imponhas a alguém as mãos precipitadamente, não te faças cúmplices dos seus pecados. Tenhamos cuidado. Isso é coisa séria, E só quem pode fazer isso é alguém com autoridade. Você me compreende, sim ou não? Em outro vídeo, posteriormente, nós vamos trazer maiores detalhes sobre isso, talvez no próximo. Eu quero aqui finalizar. Em nome de Jesus, agradecendo a você pela sua audiência e rogando, como sempre faço, pedindo a você, de fato, que permaneça conosco e continue nos ajudando em nosso ministério. Você pode nos ajudar em oração, você pode nos ajudar ainda hoje, ainda agora, compartilhando os nossos vídeos. Este é o de número 108, parte A. São mais de 115, na verdade, já. E louvo a Deus, porque a internet nos proporciona esta possibilidade. Na internet, como eu sempre digo, somos todos missionários. Portanto, por favor, compartilhe. Não custa nada. 2 cliques e você já compartilhou para os seus. E aí vai não crescendo
outros compartilham, e assim vamos chegando a muitos lugares, em muitos países de língua portuguesa. São mais de 10, parece que 14 países já falam português, na verdade. Além do Brasil, a Portugal, Ilha dos Açores, Ilha da Madeira, Moçambique, Goa na Índia, Macau na China, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e vários outros povos falam português. E se você puder, se o Senhor tocar em seu coração, você pode também nos ajudar. Nossas contas estão aqui no site da rádio, para que possamos continuar levando esta boa mensagem, aumentando, ampliando, melhorando os equipamentos e ajudando o nosso casal de missionários lá no Paquistão. Obrigado, a paz do Senhor, e até segunda-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá, um abraço, tchau, tchau.